Uma senhora chamada Maria nasceu numa família muito pobre. A mãe doente morreu poucos dias após Maria ter nascido. Maria não amamentou, não conheceu a mãe. O pai muito pobre. Maria mais 4 irmãos, são 5, foram divididos para 5 famílias, foram doados. Maria ficava numa casa, noutra, até que uma tia resolveu criá-la. O pai foi embora tentar a vida. Quando Maria completou 12 anos, o pai voltou para poder fazer um tratamento, não resistiu, morreu. Maria conheceu o pai no caixão. Aos 12 anos não sabia ler e escrever, e o padrasto, muito nervoso, batia, judiava, não deixava ela estudar. Ela resolveu estudar escondido. Ela pegava uma lata lá na chácara, no sítio onde ela morava, enchia de laranja, punha na cabeça, andava quilômetros a pé, 3 quilômetros, chegava na cidade, vendia laranja, comprava lápis, caderno, estudava, voltava para casa. Todo mundo achando que ela estava só vendendo laranja, ela estava estudando. Aos 12 anos foi aprender a ler e escrever. Quando ela completou mais de 20 anos, 21, 22 anos, não tinha namorado e nem casado, porque há muitos anos atrás, isso no interiorzinho de Goiás, a Maria, nenhum rapaz se interessava por ela. Ela não tinha uma família, não tinha uma origem. Aí ela começou a fazer um trabalho na cadeia da cidade. Conheceu um moço que estava preso. 1 ano fazendo alfabetização, trabalhando com coisa da escola, com os presos. O rapaz se apaixonou por ela. Ela se apaixonou pelo rapaz. E ele disse para ela: se você namorar comigo e casar, eu mudo de vida. A Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica-se. Não é a mulher que fala em línguas, a mulher que tem carteirinha de membro, esquece isso. A mulher sábia. Ela aceitou o desafio, eles se casaram. 5 anos de casados. Ele vendeu as armas, nunca mais teve confusão com a polícia, nunca mais cometeu nenhum crime, nunca mais teve nenhum problema. E nesse 5º ano, ele já tinha a maior mercearia da cidade. A cidade pequenininha, não era nada assim, mas ele já era respeitado. Só que Dona Maria descobriu que era como Ana, estéril. O marido levava crianças para brincar em casa. Dona Maria constrangida, vendo o pai brincar, o marido brincar com crianças. Ela não podia gerar filhos. Um dia ela foi na igreja presbiteriana do Brasil e o pastor pregou uma mensagem poderosa. Adivinha qual foi a personagem da mensagem? Ana. Maria chorava, ela me contou isso, eu pus num site. Ela chorava. Quando terminou, o pastor disse: Maria, por que chora tanto? Ela disse: eu sou muito religiosa. Lá na minha religião eu já batizei 73 crianças. Mas eu sou como esta Ana, eu nunca gerei filhos. O pastor disse: vou te fazer uma promessa em nome de Deus. Olha que pastor macho, pensa no profeta. Se você aceitar Jesus hoje, anota na sua agenda: eu prometo em nome de Deus, daqui a 1 ano você gera um filho. Ela chamou o marido e disse: vem cá para você ver o que esse pastor está falando. Eu nunca vi isso na minha vida. Vendemos carro zero, fizemos tratamento, tem 5 anos. Ele disse que eu aceitar Jesus, eu gero em 1 ano. Mas vamos acreditar nele. Aceitaram Jesus, batizaram, ficaram na igreja, fizeram o discipulado. 1 ano, no mês que fora anotado, Dona Maria saiu correndo para o hospital, porque a bolsa dela estourou. Ela foi dar à luz ao milagre de Deus. Ela chegou no hospital sábado. Que dia era? 5:30 da manhã. O sol estava nascendo. O médico deu uma injeção nela para aumentar as contrações. Ele não sabia que o pente dela colado não dilata. Ela não pode ter parto normal. Um médico, sabe o que ele fez? Viajou. Deixou ela perdendo líquido numa época que não tinha celular. Não tinha um contato, o cara foi para uma fazenda, deixou ela com enfermeiras. Sábado, domingo, segunda, quem entende aqui um pouquinho de saúde já começou a entender o que está acontecendo com ela. Terça de manhã o médico chega. Dona Maria está deitada numa cama dando convulsão, está com a toalha na boca, se mordendo, desespero. A criança tremia e parava, como se estivesse dando parada cardíaca e respiratória. Não posso afirmar que era isso, mas ele tremia e parava. O médico correu para a sala de cirurgia. Dona Maria disse que sentiu o primeiro pique ainda, porque a anestesia não havia pego direito.
Quando retirou o bebê, todo seco, aquelas coisas grudadas. Quando ele reanimou o bebê chorou. O médico respirou aliviado e disse: Dona Maria, a senhora acabou de dar à luz ao milagre. Ela disse assim: doutor, quem tem promessa de Deus não morre enquanto Deus não cumprir a sua promessa. Ela fez um voto de Nazireu para o menino. Pegou o bebê pequenininho e falou: você não vai beber. Ele, angu. Ah, ok. Não cortou o cabelo dele. Quando o garoto completou 3 anos, ela fez uma festa para 100 crianças, creches, orfanato. Sabe, menino que nunca foi numa festa? Dona Maria não fez uma festa, ela fez a festa. Presente, é boneca, é carrinho, é bolo. Que os meninos ficaram, nunca tinham ido numa festa. Ela pega o garoto, entrega na mão do pastor e diz: pastor, eu sei que o senhor não pode criar ele, mas eu queria que Deus entendesse o meu ato como de Ana. Estou devolvendo ele para Deus. Foi consagrado aos 3 anos. Vou resumir. De cama com hepatite, o garoto ficou muito tempo. Acidentes, cirurgias. Quantas tentativas de abortar o projeto da Dona Maria. Quando aquele garoto estava com 5 anos, e aqui eu encerro, ele estava voltando de férias do Rio Araguaia para casa, chegando perto de Goiás Velho. Haviam 5 caminhões carregados de gado. O pai tinha ultrapassado 3, estava no meio do comboio, faltavam 2 caminhões. 3 caminhões, o pai mais 2. O pai, a mãe e o menino dormindo. O menino acordou com dor de barriga, o sol ainda não havia nascido, era 5:30 da manhã. Ai, minha barriga, ai. O pai disse: eu não vou parar, não posso. Faltam 2 caminhões, é carga viva, é perigoso, são 5. E o menino, ai, você sabe como é que é criança? O pai teve que encostar, abriu a porta, pôs o garoto no acostamento. O garoto começou a assoviar. O pai falou: você não vai fazer nada. Passou. O pai pega o menino numa ira, gente, põe dentro do carro, sai fritando, cantando os pneus. Quando chega na última curva, na cidade de Goiás Velho, um boi enorme que estava no pasto, saltou a cerca, veio para meio da pista, na ponte. O primeiro caminhão bateu e parou. Os outros 4 caminhões entraram, engavetaram, um dentro do outro. Haviam muitos caronas. Todas as pessoas morreram, mais da metade do gado. Aquele pai desce do carro em desespero. O sol nasce, aquela luz deu para ver a dimensão da tragédia. Ele está trêmulo porque ele estava no meio. Ele está trêmulo, olhando gente morta, gado morto se arrastando. A mãe desce, sacode ele e fala: homem, quantas vezes eu já te disse, quem tem promessa de Deus não morre. Sabe por que ela falou isso para ele? Porque ele estava desviado. Ele havia se esquecido da promessa de Deus, tinha voltado a fumar, voltado a beber. E aí, pastor? E aí depois dessa ele voltou para a igreja, rapidinho, está firme com o Senhor. Aquela mulher é secretária da igreja. Pastor, e o menino? Sou eu, Mark Anderson, que vim para lhe dizer que Deus é fiel para te fazer gerar. Eu não tenho irmãos, eu não tenho irmãs. Eu sou filho único de uma mulher estéril. Eu não vim aqui contar piadas. Eu vim dizer que Deus faz com que a mulher estéril habite em família. Eu vim dizer que as finanças podem gerar, o casamento pode voltar. Eu vim dizer que Deus não é conto de carochinha. Quem entrou aqui e quer ver o milagre? Quem quer ver o milagre? Eu me lembro que a Suzy estava grávida do nosso 3º filho, o Nicolas. O Christopher, o mais velho, era pequenininho. O Frederico também. Ela grávida do Nicolas. Nós morávamos perto do Rio Formoso, Residencial Canadá, depois do Novo Horizonte. Saímos no domingo para ir almoçar na casa de uns amigos. Quando eu voltei, o portão estava aberto, a porta da casa também. O pessoal tinha feito a nossa mudança.
Eu não pedi não, foi assaltante mesmo, ladrão, levou tudo. Limpou minha casa. Na época tinha DVD, não sei se alguém lembra de DVD, mas tinha DVD, tinha som, televisão, tinha micro-ondas, tinha um forninho, tinha um monte de coisa. Levou tudo. Eu trabalhando muito. Eu viajava sozinho, de carro. Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Quilômetros e quilômetros para vender um CD. Para ganhar uma oferta pequena, voltar para casa, alimentar minha família. Era muito difícil. Me deu uma vontade de encontrar o ladrão naquela hora. Olhar dentro da biloca dos olhos dele e falar: ô menino lindo, eu sou o pastor, queria orar por você. Senhor, só um AVC. Só um... um pastor não pensa isso não. Deixa eu explicar para o pessoal do YouTube, chama ironia. Fui para o quarto. A Susan começou a tremer e a chorar. E ela falou para mim, o computador que eles levaram estava todas as fotos do Frederic, de 0 a 2 anos. Nenhuma revelada, nenhuma na nuvem. Perdemos tudo. E começamos a lembrar, porque foram perdas financeiras, emocionais. Ela chorando, aí os meninos começaram a chorar também, porque estava vendo a mãe chorar. Fui para o quarto, ajoelhei. Eu fiz uma pergunta que ninguém aqui nunca fez na hora da dor. Deus, por quê? Eu sou servo. Aí a gente começa. Eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Eu faço o quê? Senhor. E Deus fez o quê? Naquela hora me veio na mente assim, Jó. Falei, gente, esse cara, ele não perdeu os móveis, ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens. A mulher dele mandou ele falar, amaldiçoa esse Deus, morre. O cara foi no pó. E quando terminou tudo, ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Bendito é bem-aventurado, gratidão. Como? Fiz um propósito com Deus, 1 semana de jejum e oração. Não é para colocar o dedo no nariz de Deus e ficar brigando com Ele, não. 1 semana de silêncio, jejum e oração. E no meu jejum e oração, todos os dias, orava de madrugada e jejuava o dia todo até o final do dia. Sabe qual foi o propósito? Gratidão. Deus, eu te adoro, porque o Senhor me deu o privilégio de ter tudo isso até ontem. Eu te louvo porque até aqui nunca faltou nada. Eu não estou querendo saber da agora para frente. Eu estou te louvando porque eu tive a oportunidade de desfrutar, de viver isso. 7º dia entreguei. Um cara me liga. Ops, bom? Falei, bom também. Ele falou, bom eu sei, bom também. O ladrão levou sua cama? Falei, já vi que o amado não entende de assalto. Pô, vou levar a cama? O cara levou tudo, ele largou a cama. Falou, nem pensei nisso. É que eu comprei uma cama king size box enorme para te dar. Falei, ela é bem-vinda em nome de Jesus. Onde é que busca? Vou mandar entregar. Pensou na camona lá em casa. Quase não coube no quarto. Ela ficou meio que na parede assim. Mas deu certo. O outro me ligou e falou, vem cá na minha empresa. Eu fiquei sabendo, estou comovido com a sua história. Fiz uma lista aqui de 15 itens, todos os eletrodomésticos que te levaram. Escolhe um. Aí eu circulei o mais caro, lógico, eu sou crente. Aí fui lá, escolhi o mais caro. Aí falou, amanhã você volta. Quando eu voltei no outro dia, tinha um caminhão, um baú estacionado no fundo lá da empresa dele, com tudo o que ele havia escrito na lista e mais um pouco. Ganhei naquela mesma semana 2 celulares, ganhei várias camisas, comecei a ganhar sapato. O meu computador parecia um Tiranossauro Rex, gigante, enorme, uma barrigona assim. Aí ganhei uma tela plana, mais 2 notebooks, e comecei a ganhar, e fui ganhando, minha casa foi enchendo, e aquele tanto de coisa. Aí um dia eu parei, olhei na minha casa, aí eu lembro direitinho, acordei de madrugada para encerrar minha campanha, liguei as luzes, olhei aquele tanto de coisa na minha casa, falei, Deus, para que isso tudo? O Espírito Santo disse, Deus é sempre exagerado em abençoar. Sabe o que veio ao meu coração? Deus queria trocar meus móveis e eu não sabia. Agora presta atenção. Qual foi o meu sentimento quando a minha casa ficou vazia?
raiva, ira, decepção. Qual foi o sentimento de Deus? Até que enfim, tirei o velho, porque eu vou colocar tudo novo. Deus vai colocar coisas novas. Mesmo nos piores dias, adore ao Senhor. Você não está entendendo. O segundo livro dos Reis, capítulo 4, a viúva falou para o profeta: a minha casa não tem nada, minha casa está vazia, acabou tudo. O profeta disse: então pega vaso, porque Deus vai multiplicar. Deus está tirando coisas velhas para colocar coisas novas. Para de reclamar e de murmurar do que você não está entendendo. O melhor lugar do mundo é aos pés dele. Quebre o vaso e adore, independente das circunstâncias. Está chorando, adore. Está na paz, adore. Tem banquete, adore, celebre. Deus hoje vai fazer milagre através da sua adoração. A gratidão toca o coração de Deus. A pior fase no ministério de qualquer ser humano é quando ele não percebe que ele mecanizou o processo e que ele faz como antes, mas não faz mais em Deus. Em 2017 eu vivi o auge do meu ministério como evangelista. Em 2017 eu preguei numa conferência do pastor Josué. Eu preguei numa conferência do pastor Cláudio Duarte. Eu preguei numa conferência do pastor Luciano Subirá. Preguei numa conferência do pastor Silas Malafaia. Eu estava vivendo a melhor fase do meu ministério. Eu estava amando aquilo. Mas eu me lembro que eu estava tão assim, imerso. E viajava, e hotel, e viagem, hotel, e viagem, hotel. Que era tanto de coisa. Eu comecei a mecanizar o processo. Um dia, estava pregando. E eu olhei, tinha umas 2.000 pessoas. Eu fiz a conta de quantos livros eu ia vender. Não ri não, que você já fez as contas, se a oferta ia dar ou não também. Estou te vendo, hein? É errado vender livro? Não, os meus estão aqui. Tem que vender, está tudo certo. Aí comecei a olhar. Aí na hora, caiu a ficha. Lembrei que eu não tinha levado o livro, eu esqueci. Me bateu uma tristeza. Uma depressão. Eu continuei pregando porque a mensagem estava decorada. E eu pregando, e meu cérebro, por que você fez isso, Marco? Você esqueceu. O Espírito Santo falou na minha alma: se você veio aqui só para vender, eu não preciso de você. Isso aí não é balcão. Você não está falando com uma prostituta, é noiva e tem dono. Eu comecei a chorar. Só que na mensagem não era hora de chorar. Acho que o pessoal pensou: esse pastor está em pecado, que chorando na hora errada. Júnior, aquele dia eu fui para o hotel. Eu deitei no chão. Eu fiz uma oração que mudou minha vida. Eu disse: Deus, se for para eu fazer disso um negócio, ou a gente para aqui, ou o Senhor gera uma situação para mudar meu coração, para tirar essa programação. Deus disse: você topa? Topo. Deus disse: então vai haver uma mudança geográfica. Você tem que parar tudo que você está fazendo. Você tem que deixar tudo que você está fazendo, que eu vou mudar seu coração. O Espírito Santo disse através de uma pessoa: você vai receber 3 convites. O primeiro é incrível, o segundo é maravilhoso, o terceiro é uma loucura, você vai aceitar o terceiro. Quando veio o primeiro convite, eu estava em São Paulo na conferência Destino. Sentei com 2 pastores que eles fizeram a proposta, meu coração gelou. Falei: Senhor, por que esse não é o terceiro? Esperei tantos anos. Aí veio o segundo convite.
O terceiro convite era uma igreja missionária, bem pequena, lá em Londres, precisando de ajuda. E eu fui. 10 meses, os primeiros que eu estava lá. Eu tinha um culto com 2.000 pessoas, lá tinha 10, no máximo 12. Morava num condomínio fechado, lá morava num flat de 60 metros quadrados. Aqui eu pregava em grandes conferências, lá eu pregava na célula, toda semana. Aqui eu pregava no Congresso Nacional de Casais do pastor Josué. Lá eu dava aula para 5 casais numa sala do curso do MMI. Depois de 10 meses, eu estava chorando um dia, desesperado. Falei, Deus, eu fiz errado, alguma coisa está errado. Porque não existe pastor sem processo. Falei, por que o Senhor me trouxe para cá? E Deus não falava nada. Eu lembro que eu estava um dia na oração. Deus levantou uma profetisa, e nós éramos 5. Aí ela falou com um, falou com o outro, pulou eu, aí falou com o outro, com o outro. Aí 10 meses depois eu falei, se o Senhor não falar comigo hoje eu vou morrer. Meu filho quebrou o nariz, meu dinheiro acabou, minha reserva acabou, não tinha salário lá, só tinha um dinheiro para comida, a igreja se esforçando para fazer o melhor para nós. Meus filhos sofrendo bullying na escola e eu angustiado. Eu comecei a parar de seguir as pessoas no Instagram, porque eu estava adoecendo. Todo mundo pregando para aquele tanto de gente. Hoje eu ganhei 115 almas, e você? Passei raiva com 2. Porque querendo ou não a gente compara, e a comparação é a mãe da frustração. Você precisa parar de comparar a sua essência com a aparência das pessoas. Deus levantou um profeta um dia, depois de 10 meses, veio e me abraçou. Falou assim, assim diz o Senhor, te trouxe para cá para te esconder. E deu as costas. Eu fiquei, esconder de quê? Eu não estava fugindo de ninguém. Até hoje eu não sei de quê. Mas depois de 3 anos, olha para mim, a igreja lá prosperou. A igreja cresceu. Se você for lá hoje, é uma das maiores igrejas de Londres. O pastor que está lá faz um trabalho extraordinário. Quando a igreja prosperou, pastor Estevão, quando a igreja lá prosperou, o conselho fiscal reuniu. Nós vamos te dar uma boa casa, um bom carro, porque eu não tinha carro, andava de ônibus. Nós vamos te dar um bom carro, um bom salário, uma boa casa. Eu falei, que jeito, Deus mandou eu ir embora. Eu falei, meu Deus, na hora de colher. Eu, minha esposa, meu filho mais velho ficou. Os 2 outros vieram. 3 malas com roupa. Sem casa, sem carro, sem dinheiro, sem perspectiva, sem reserva. Começar do zero. Na semana de ir embora, um pastor me abraçou e disse, eu vim aqui hoje só para te dizer porque que Deus te trouxe para cá. Deus tirou Moisés do Egito com roupa de príncipe. Passou ele pelo deserto. Devolveu para o Egito com roupa de pastor. Aí ele disse, não tem como trocar roupa de príncipe por roupa de pastor, sem passar pelo deserto. Deus colocou em você uma vestimenta de pastor. E Deus está mandando lhe dizer que tudo que você plantou aqui, eu vou encerrar te falando uma coisa que Sansão não fez e que você precisa, pastor. Sansão não parou para descansar. Sansão representa a geração do hiperativismo. Sansão se parece muito com o irmão do filho pródigo. Tem intimidade com a obra do pai, mas não conhece o pai da obra. Estou aqui há tantos anos, te sirvo. E o pai não queria o menino no campo, queria ele na mesa.
Deus não quer o que você faz, porque Ele não está à procura de adoração, Ele quer o adorador. Eu me casei há 17 anos atrás, foi a melhor decisão da minha vida, até porque minha esposa é linda. Eu orei muito para casar com ela, muito, muito. Ela não orou, coitada. Não, o dia que eu chamei ela para namorar, ela, vamos orar. Falei, orar não, eu sou a resposta da sua oração. Eu vou perder a benção? Depois que eu casei, coisas extraordinárias aconteceram. Eu prosperei financeiramente, eu prosperei no ministério. Eu engordei 25 quilos. Sério, gente. Esses dias eu descobri, fazendo uma pesquisa, por que a mulher casada, ela engorda mais que a solteira. Mas outro dia eu conto isso. É que a solteira chega em casa, dá uma olhada no que tem na geladeira, vai para a cama. Algumas casadas chegam em casa, dá uma olhada no que está na cama, vai para a geladeira. A culpa é nossa. Eu não tive o privilégio de levar minha esposa para conhecer o mar quando nós nos casamos. Pobre, pobre de maré, maré, mais ré do que muita ré. Com 1 ano e meio, 1 ano e pouco de casado, a gente juntou um dinheirinho e foi de ônibus para a praia. Vocês estão na praia. Eu saí de Goiás, de ônibus. Você dorme, o ônibus está andando. Você acorda, ele está andando. Você dorme, ele está andando. Aí você acorda, ele parou e fala, chegou não, está em Brasília. Tá indo. Está indo. Cheguei lá, quando eu vi aquele corgão assim, aquele tanto de água, cheguei. E eu de costa para a onda, ela, prá! Quando eu levantei alguém, ô goiano! Ô goiano, quem contou? 15 dias, no último dia, pastora Josiane, deixei minha esposa sozinha tomando uma aguinha de coco no guarda-sol. Fui comprar uma água. Uma cigana se aproximou dela e disse, olha sua mão. Ela é filha de pastor, nasceu na igreja, ela nem sabia o que acontecia, falou, vou, de curiosidade, né? Deu a mão, a cigana leu. Fez ela pagar. A Bíblia diz, praga nenhuma chegará a tua terra. Você conhece gente que a cigana já leu? Né? O cara recebeu o passe no centro espírita, pôs o nome na boca do sapo, não acontece nada, eu creio nisso na Bíblia. Só que o livro de Jó diz que um dia Deus permitiu o diabo visitar a casa de Jó. O Deus que está na sala de comando da minha vida e da sua vida, permitiu que algo acontecesse na minha casa, só para eu te contar aqui hoje. Aquela cigana profetizou para minha esposa, ela não é uma profetisa de Deus, ela disse, tem 4 linhas na sua mão, eu vou ler 3. Primeiro, seu casamento vai ser um mar de rosas, suas finanças, você vai ter muita prosperidade. Terceiro, sua saúde vai ser de ferro. Aí falou umas palavras estranhas, negócio, ela não me falou nada, mas ela sentiu uma coisa ruim. 1 mês depois, a mão da minha esposa adormeceu. Minha esposa é designer de interiores, já não desenhava mais. A dor que estava na mão veio para o braço e entrou no corpo. Sabe o que é fazer 1 ano de exames, de reumatismo, a tudo? O médico no final disse, a senhora não tem nada. Óbvio, como é que o médico vai encontrar uma doença que está no corpo, está na alma? Nessa época eu descobri a diferença entre opressão e possessão. Possessão, o diabo dentro. Opressão, ele por fora, sabe? Começou a pressionar ela. O dinheiro sumiu da nossa casa. Eu trabalhava, ela trabalhava. Eu nunca esqueço que eu estava lá em casa no quarto. Eu ouvi meu pai chegar, eu morava num barracãozinho de 3 cômodos. Meu pai foi lá na cozinha, abriu a geladeira, não tinha nada, ele queria tomar um leite. De tarde, muito sem graça, meu pai chegou com uma cesta básica lá em casa. Eu fiz de conta que não vi, quando ele saiu, eu levei a cesta para o quarto, me deitei do lado dela e eu chorei. Recém-casado, fazendo faculdade, trabalhando, dinheiro sumiu.
ela numa saúde tão terrível, que isso entristeceu ela foi se afastando de mim. Senhoras e senhores, eu fiquei meses sem ela tocar em mim. O casamento foi definhando, ela definhando, a vida financeira, foi tudo acabando. Ela tentou me ferir fisicamente. Um dia eu chamei meu sogro e falei: o senhor me empresta o carro? Para ver se ela vai na igreja comigo. Eu andei em Goiânia, de ônibus, com um terninho nas costas, pregando de igreja em igreja, por muitos anos. Mas ela não ia. De carro ela disse: eu vou. Porque ela estava muito triste. Ela entrou no carro, chegou na porta da igreja, ela não entrou, ela ficou lá fora. Ela ficou dentro do carro. Quando eu voltei, eu falei: os irmãos estão perguntando o que é que você tem, por quê, o que aconteceu, o que foi? Ela disse: eu vou falar a verdade para você. Meu sonho é ter um marido normal. Trabalha, ganha dinheiro, final de semana pesca, tem uns amigos, joga bola. Eu não quero estar casada com um homem que vive de esmola de igreja. Aquele dia eu tinha ganhado um envelope com R$16 de moeda. Eu fui embora para casa calado. Tantas coisas. Ela tentou tirar a própria vida. Nunca me traiu, não me abandonou, não se desviou, mas estava triste. Um dia eu entrei no barracãozinho para terminar. Quando eu entrei, ela estava sentada no sofá. Ela disse: vai lá no quarto, pega suas coisas e vai embora da casa, porque eu não amo mais você. Meu chão sumiu. Para não chorar na frente dela, eu fui no banheiro, deitei a tampa do vaso, chorei igual uma criança, e eu disse para Deus: alguém mentiu para mim. Eu estava fazendo administração de empresas. O meu pastor disse: não adianta você mexer com isso, Deus tem uma chamada. Deus, eu saí de lá para ir para um seminário, e o meu pastor disse: você vai ensinar a família, Deus vai te usar para tratar casais. Eu falei: como se o meu casamento acabou? Saí de lá, lavei o rosto para ela não ver que eu estava chorando. Fui até onde ela estava e disse: eu não vou sair dessa casa, você não vai sair dessa casa, porque o nosso casamento não é projeto nosso, é projeto de Deus. Eu te amo, não desisto de você, e eu vou lutar por você. A minha esposa convenceu ela de ir num acampamento só de mulheres, muitas mulheres, uns 5 ou 6 ônibus. No domingo à noite, estavam só os homens na igreja, no culto, reunidos esperando as mulheres. Pensa no culto ruim, pensa no culto frio, pensa nos meninos com os botões tudo trocado da camisa, aqueles meninos feios, cabelo sem lavar, a casa do avesso, os homens tudo tristes na igreja. Ela tinha ouvido uma palavra lá no acampamento de uma missionária que trouxe ela de volta. A missionária disse que ela identificou-se tanto com o testemunho que quando levantou já estava com um semblante diferente. Quando ela chegou na igreja, as irmãs entraram cantando, caiu uma graça de Deus. Ela veio onde eu estava, me abraçou apertado e disse: eu amo você. Falei: trocaram a minha mulher? Trocaram. Como diz uma irmã da minha igreja, eu fiquei impressionante. Segunda-feira eu cheguei em casa, ela estava no mesmo lugar, o coraçãozinho já acelerou. Ela tinha me dito que não me amava lá, só que ela estava diferente, com a roupa de ver Deus, a escova depressiva, uma Bíblia enorme embaixo do braço. Falei: onde você vai? Ela falou: vou à igreja, porque é culto de oração dos jovens e eu sou a preletora. Falei: você é o quê? Preletora. Eu falei: espera aí um pouquinho que eu vou tomar um banho, eu vou lá ver. Descemos para a igreja a pé, mãozinha dada, uns 5 quarteirões. Cheguei na igreja, ela contou essa história, eu não sabia. Jovens quebrantados, jovens renovados. Eu chorei como uma criança. A mão voltou ao normal, o braço voltou ao normal, ela não teve mais abortos, as finanças voltaram ao normal, me acompanha no ministério, uma mulher extraordinária, tudo voltou ao normal. O que o diabo gastou 2 anos, eu sofri 2 anos. Tem gente aqui dentro que está 1 mês na crise, está reclamando. Eu sofri 2 anos. O que o diabo gastou 2 anos para fazer, o seu Deus desfez em 30 segundos. O seu Deus desfez em 30 segundos.
Não tem casamento que Deus não mude. Um pai em São José do Rio Preto contou essa história, é verídica. Pastor Josué contou num congresso. Eu pedi autorização para ele e eu quero repetir esta história em 5 minutos. É verdade. Seu Jacó, casado com a dona Joana, tinha 2 filhos, o Ricardo de 11 anos e o Júlio de 9. Um dia, os 2 irmãos estão brincando já no finalzinho da tarde, quando o mais novo, o pequeno Júlio, pisa na bola, põe a mão na cintura, olha para o Ricardo e diz: mano, sabia que eu te amo, eu jamais quero me separar de você. O Ricardo, de 11 anos, pré-adolescente, dá uma olhada para o lado. Fala baixo. Homem, não fala essas coisas não, velho. Pensa se a galera da rua passa e escuta nós hoje, quem ama, quem ama. Vacila não, cabeção. Foi ensinado assim. Foram brincar de bola. 19 horas, seu Jacó chegou. O estresse estava aqui, ó. Sabe aquele dia que você está para explodir? Teve tudo de ruim no trabalho. Falta só isso. Pequeno Júlio vem correndo, pula no pescoço do seu pai e diz: papai, sabia que eu amo o senhor? Eu jamais quero me separar do senhor. Eu te amo. Seu Jacó desce Júlio e começa a gritar com ele. Quantas vezes eu tenho que lhe dizer que o homem não fala essas bobagens? 2 coisas o macho de verdade não faz. O homem não fica chorando à toa, o homem não chora. E outra coisa, o homem não fala essas palhaçadas. Eu estou estressado. E começou a vociferar, descarregou no garoto. E o garoto, ele não esperava por aquilo, ele ficou todo atrapalhado, saiu correndo, passou pela cozinha. Foi para o quarto, agachou sobre os calcanhares e começou a chorar. Dona Joana chamou o mais velho, o Ricardo, e disse: cadê o Júlio? Passou aqui, alguma coisa. Acontece. O Ricardo disse: não é nada, meu irmão está estranho. Só que mãe conhece a gente. Se uma mãe tiver 10 filhos e um deles entrar lá no portão, o jeito de entrar, pisar, chegar, falar: o fulano chegou aí. A minha avó teve 4. Ela ia depois do almoço na panela, ela sabia quem não tinha comido ainda. Escute. Quando todo mundo foi embora, quando tudo desmoronar na sua vida, se algum dia tudo acabar, vai sobrar sua mãe. Se você tem sua mãe, valorize-a. Dona Joana vai até onde ele está, encontra ele chorando: você caiu, você caiu. Não, mãe. Mamãe sabia que eu te amo, jamais quero me separar da senhora. Ela abraçou ele, apertou ele no peito e disse: a mamãe também te ama, ela jamais vai se separar de você. Colo de mãe é remédio. 5 minutos ele melhorou. 21h30 ela deu um lanche para todo mundo para a cama. Antes da meia-noite, o pequeno Júlio, de 9 anos, acordou, acendeu a luz do quarto, ficou olhando para o irmão. Foi no quarto dos pais, eles estavam dormindo. Ele acendeu a luz, ficou contemplando os pais. Seu Jacó acordou com aquela luz no olho e começou a gritar com ele: o que você quer? Você está doente, menino? Vai dormir, ele começou. E aí ele ficou atrapalhado, apagou a luz, saiu correndo. A dona Joana: calma, amor, é coisa de criança. Eu falei: não, mas esse menino está estranho, está com as coisas, aquela confusão. Acordaram atrasado no outro dia. Seu Jacó apavorado, calçando o sapato para ir para o trabalho. O Ricardo colocando as coisas da escola na mochila. A dona Joana fazendo um café. O Júlio dormindo. Seu Jacó corre lá no quarto: tá vendo? Fica com essas coisas, agora atrasa. Puxa a coberta, acorda, garoto. O pequeno Júlio lá quietinho, dormindo, parado, inerte. Pequeno Júlio estava frio. Pequeno Júlio estava morto. Em São José do Rio Preto, Júlio morre naquela madrugada. Seu Jacó cai de joelhos e a primeira frase que vem na mente dele: eu amo o Senhor. Dona Joana está na cozinha e começa a escutar ele dizer: eu também. Mas acabou. Seu Jacó aprende uma outra verdade: é que homem chora, depende da dor. Ei, sabe por que os mortos recebem mais flores que os vivos? Porque o remorso é mais forte que a gratidão.
A gente deixa para dizer eu te amo tarde demais. A gente deixa para pedir perdão tarde demais. A gente deixa para fazer uma ligação tarde demais. A gente deixa para dar um abraço depois. A gente deixa para fazer um depois, tudo depois. Dona Joana veio correndo, Ricardo, todos ficam de joelhos. Tinha um bilhetinho na mão do Júlio, estava assim: outra noite Deus falou comigo num sonho. Ele disse que apesar de amar a minha família me amar, a gente ia separar. Eu não queria isso, mas Deus disse que era necessário. Eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo. Quero dizer uma coisa, Ricardo: nunca se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar esqueceu de viver, esqueceu de me amar. Eu amo todos vocês. Júlio. Sabe, gente, quando eu chegar ao céu, Deus não vai me perguntar quantas igrejas eu preguei. Deus não vai pedir meu contra-cheque. Deus não vai pedir meus diplomas. Tudo isso é importante, mas Ele não vai me pedir. Ele não vai pedir a chave do meu carro. Ele vai me dizer: eu te dei herança. Como foi que você cuidou das pessoas que eu coloquei para você cuidar? Não brinque de família. Não brinque com os maiores tesouros que Deus já te deu. Coloque-se em pé e eu vou te falar a última verdade desse texto. Coloca para mim no telão, na Bíblia, por favor, Lucas capítulo 15, verso 22. Lucas capítulo 15, verso 22. Não se perca com as perdas. Não feche a porta. Envolva sua família com a graça. Faça o melhor para a sua família. Se você fizer tudo isso, o último conselho desse pai para você é: prepare-se para uma grande festa. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.